Bom, Newton trabalhou fundamentalmente, Newton e Galileu também já havia feito isso, o próprio Aristóteles, de uma forma equivocada, eles trabalharam com o conceito de força. O que ficou claro para Newton, que também já tinha ficado claro para Galileu, é que força era um vetor. E que se várias forças atuam em um determinado objeto, esse objeto não irá responder a uma ou outra dessas forças. Esse objeto irá responder à força combinada de todas essas forças, que é o que nós, que já sabemos trabalhar como vetores, vamos chamar de força resultante. Então, só para a gente dar a gente ter uma compreensão melhor do que seria a força resultante. Aqui um objeto, um bloco, e nesse bloco atuam duas forças, uma força F1, que está aqui desenhada de preto, e uma força F2, que está aqui desenhada de preto. Se somente essa força atuasse nesse bloco, é óbvio que esse bloco iria se mover nessa direção. Se somente a força F2 atuasse nesse bloco, é óbvio que esse bloco iria se mover nessa direção. Mas essas duas forças atuam simultaneamente. Se elas atuam simultaneamente, o bloco não se move nem na direção de F2, nem na direção de F1. Ele vai se mover na direção da resultante dessas duas forças, que é a força obtida da combinação dessas duas. Esse FR aqui, na notação de vetores que a gente já deve estar se acostumando devagarzinho, é a soma da força F1 mais a força F2. Então a força resultante é isso. Se aqui por acaso existisse uma terceira força, uma quarta força, uma quinta força, para eu compreender o movimento desse bloco, eu precisaria conhecer todas essas forças e a partir dessas forças conhecer a força resultante. O que determina como um objeto vai se mover, como um sistema vai responder a um conjunto de forças, é a força resultante que atua sobre ele. Por que que isso é importante? Porque Newton percebeu, a partir das suas pesquisas, que se uma força resultante atua sobre um sistema, essa força resultante vai gerar uma aceleração. Perceba que isso aqui é perfeitamente coerente com a ideia de Galileu e o princípio da inércia. Se não houver uma força resultante atuando em um sistema, a aceleração desse sistema vai ser zero. Se isso aqui for zero, isso aqui é zero. Ora, mas o que significa uma aceleração zero? Significa que a velocidade é uma constante. A velocidade como um vetor, ok? Então, a velocidade não muda nem em direção, nem em sentido, nem em módulo. Então, a partir dessa ideia, né, Newton estabeleceu que uma força resultante gera uma aceleração e que o tamanho dessa aceleração é proporcional ao tamanho da força, ou seja, quanto mais força eu faço, mais um objeto acelera, né? E tem um outro fator que Newton descobriu, Newton percebeu que também influenciava nessa conta, que no caso é a inércia, a massa do sistema. Óbvio, se um sistema tem muita massa, é difícil de modificar a velocidade dele. Então ele vai ter uma aceleração pequena. Se ele tem uma massa pequena, é fácil de modificar a velocidade dele. Então ele vai ter uma aceleração grande. Como consequência, então, Newton percebeu que a aceleração era proporcional à força. Quanto mais força, mais acelera. E era inversamente proporcional à massa. Quanto mais massa, menos acelera. Essa expressão, ela é nos livros didáticos, ela é comumente escrita desse formato aqui. E ela é chamada de segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Essa é uma das equações dentro dessas três leis que nós estamos estudando hoje, que já são um ramo, um pedacinho muito importante da física. Essa equação guarda um lugar especial dentro da física, ela é de extrema importância, porque a partir desta equação eu posso descrever o movimento de um sistema, bastando para isso que eu conheça a massa dele e as forças que atuam no sistema. Ora, se eu conheço as massas ou a massa do sistema
e as forças que atuam nele, eu consigo descrever a aceleração dele. Mas se eu sei como um sistema acelera, eu consigo dizer como é que é a velocidade dele com o passar do tempo. E se eu sei dizer como é a velocidade dele com o passar do tempo, eu sei dizer qual a posição dele com o passar do tempo. Então eu sei descrever como o movimento acontece se eu conhecer todas as forças e todas as massas que atuam no sistema. Observa aqui um caso, né, para ficar bem claro. Se você empurra uma cadeira, a força resultante não é a sua força. A força resultante é a combinação de todas as forças que estão atuando naquela cadeira ou naquele bloco que você está empurrando. Aqui, só para a gente dar um exemplo, eu imaginei uma situação em que tem um chão aqui que é áspero, e quando eu tento empurrar o bloco, o chão resiste, faz uma força de atrito. Nessa situação, quem determina como esse bloco vai se mover não é essa força. Não é essa força. É o efeito combinado delas duas. É a força resultante destas duas aqui, ok? Então, esse F não é igual a M vezes A. Esse FAT não é igual a M vezes A, mas a combinação desses dois é igual a M vezes A. Outra coisa importante é a gente conhecer a unidade de medida de força, né? Eu vou partir da relação fundamental, onde se define aqui a relação entre força, massa e aceleração. E eu gosto de usar esse símbolo, o colchete, para quando eu quero falar da unidade de medida. Então, aqui, leia, a unidade de medida de força é igual à unidade de medida de massa vezes a unidade de medida de aceleração. Continuando, a unidade de medida de força vai ser quilograma, que é a unidade de medida de massa, multiplicado por metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Essa coisa aqui junto recebeu um nome exatamente em homenagem a Newton. 1 quilograma metro por segundo ao quadrado é 1 Newton. O que significa uma força de 1 Newton? Uma força de 1 Newton seria a força que eu precisaria fazer em um objeto de 1 quilograma para que ele acelerasse 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, se eu tenho um objeto de 1 quilograma e eu quero que a velocidade dele aumente 1 metro por segundo a cada segundo, a força que eu tenho que fazer nesse cara é uma força de 1 Newton.